Talvez alguém da sua família ou alguém que você conhece tenha algum tipo de deficiência. Ou você está no ônibus, na rua, no autobus, e você percebe que alguém tem uma deficiência e você não sabe o que fazer. Hoje nós vamos abrir a palavra de Deus para entender o que Deus tem a dizer sobre deficiências de todos nós. Em certo momento da vida de Jesus, ele estava chegando em Jerusalém. Eu quero convidar você para ler essa passagem na sua Bíblia, aonde quer que você esteja. Você pode usar aí o device para achar, ou você pode pegar a Bíblia de verdade mesmo e procurar. Está lá em João, capítulo 5. João está lá no Novo Testamento, é para a direita. E diz assim, ó, eu vou ler daqui e você acompanha daí. Tempos depois, houve outra festa, e Jesus estava de volta a Jerusalém. Perto da Porta das Ovelhas, havia um tanque chamado Betesda, em aramaico, com 5 pavilhões. Centenas de doentes, cegos, aleijados, paralíticos, ocupavam esses pavilhões. Um homem inválido estava ali havia 38 anos. Quando o viu estendido ao lado do tanque, sabendo por quanto tempo ele estava ali, Jesus lhe disse: "Você quer ficar bom?" O homem respondeu: "Senhor, quando a água é agitada, eu não tenho quem me ponha no tanque. Tento chegar, mas sempre há alguém que chega antes." Jesus disse: "Levante-se, pegue a sua maca e comece a andar." O homem ficou curado imediatamente, pegou a maca e saiu dali. Mas era sábado. Alguns judeus pararam o homem curado e disseram: "É sábado. Você não pode carregar sua maca por aí. É contra a lei." Ele respondeu: "O homem que me curou me mandou fazer isso." Ele disse: "Pegue sua maca e comece a andar." Eles perguntaram: "Quem deu essa ordem?" Mas o homem não sabia, e Jesus havia sumido por entre a multidão. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e comentou: "Você está com ótima aparência. Está muito bem. Mas não volte para a velha vida de pecado, ou algo pior poderá acontecer." O homem então foi contar aos judeus que a pessoa que o havia curado era Jesus. Por isso os judeus passaram a perseguir Jesus, por ele ter curado no sábado. Jesus defendeu-se: "Meu pai trabalha o tempo todo, mesmo no sábado, e eu também." A resposta irritou os judeus, que agora queriam não apenas denunciá-lo, queriam matá-lo. Ele não estava apenas quebrando o sábado, mas estava dizendo que Deus era o seu pai, pondo-se no mesmo nível do próprio Deus. Que história interessante nós vemos aqui. Primeiro, Jesus andava aonde todos andavam, e de repente ele percebeu esse homem no chão. O que acontece quando Jesus te vê? Para a história desse homem, Jesus o viu e, sabendo que ele estava lá por 38 anos, Jesus perguntou: "Você quer ficar bom?" A resposta dele foi muito simples: "Eu não consigo ficar bom. Eu sei que eu estou aqui para que quando a água se mexa eu tenho que chegar primeiro, mas eu não tenho condições de chegar primeiro. Portanto, eu ainda continuo aqui." É muito simples nós vermos que no mundo hoje, aqueles que são os mais rápidos, que têm mais recursos, que têm mais condições, eles sempre vão além, eles sempre vão adiante, eles sempre são os primeiros. E parece que aqueles que não têm recursos, que têm deficiências, que têm problemas, bom, eles têm menos valor. Jesus, nessa história, deixa muito claro que o seu valor não vem de quanta eficiência você tem. E é por isso que eu quero te lembrar da história lá no Egito, onde o povo hebreu estava como escravo. É claro que hoje você vê algumas pessoas que têm deficiências e outras que não são deficientes. Mas entenda uma coisa, para Deus, todos nós temos deficiências. Nós temos deficiências físicas, nós temos deficiências mentais, nós temos deficiências espirituais, nós temos deficiências morais. E esse povo de Israel, enquanto estava no Egito, eles eram tratados como escravos. O valor deles vinha de quantos tijolos eles conseguiam construir. O valor deles vinha da sua eficiência. E se eles fossem deficientes, eles tinham menos valor. Aí Deus aparece, os livra do Egito, enquanto no deserto ele apresenta o valor real deles, em terem sido criados por Deus
e terem sido salvos por Deus também. Deus não precisou da performance e da eficiência deles. Deus não visitou o Egito e viu, tá aqui a minha lei, se vocês seguirem, aí dependendo da performance de vocês eu vou libertar. Não. Foi pela graça que eles foram libertos. E agora no deserto Deus dá o mandamento do sábado, que é o mandamento que define o valor humano. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas no 7º dia não trabalharás. Nem tu, nem teu filho, nem tua filha. E tudo isso, por quê? Porque o ser humano tem um valor intrínseco. Quando Deus criou, ele descansou no 7º dia para ter um relacionamento com eles. E é isso que Deus quer ter conosco. Um relacionamento de paz, um relacionamento direto, um relacionamento de pai para filho. E o valor do filho não é na performance do filho. O valor do filho é porque o filho existe. Talvez você tenha um filho que tem alguma deficiência, ou uma filha que tem síndrome de Down, ou autismo, uma deficiência física, uma deficiência mental. Talvez você tenha um adolescente, geralmente, que tem deficiências morais, que está constantemente fazendo coisas que não deveria fazer. E eu e você, todos nós sofremos com deficiências espirituais. Deus quer restaurar todas essas deficiências. E Ele te lembra, no sábado, que o teu valor não vem de quantos tijolos você consegue produzir. O teu valor não vem da tua eficiência. E, portanto, nenhuma quantidade de deficiência vai tirar o teu valor. Todos somos criados à imagem e semelhança de Deus. E é essa semelhança que Ele está restaurando em todos nós. Jesus, depois de ter conversado com esse homem, ele diz para esse homem o impossível: levanta-te, pega a tua cama e anda. Que coisa estranha que Jesus diz para esse homem. Depois de 38 anos, esse homem está aí jogado no chão e Jesus primeiro o vê. A primeira coisa que acontece é que Jesus percebe que ele está lá. Jesus não ignora esse homem. Normalmente, quando nós encontramos pessoas que têm alguma deficiência, nós não gostamos de constrangê-las, portanto, nós imaginamos que elas não estão lá. E isso aí causa muita dor. Se você conversar com alguém que tem alguma deficiência, eles vão te falar que pior do que você olhar é você nunca olhar. Então, da próxima vez que você vê alguém com uma deficiência, converse com essa pessoa. Olhe nos olhos. Não tenha vergonha de machucá-la e levar o caminho simples, que é de ignorá-la. Não. Não faça isso porque Jesus não fez. Jesus viu esse homem e Deus nos convida para ver essas pessoas, os invisíveis da nossa sociedade. As pessoas que têm alguma deficiência, seja ela qual for. Ao Jesus comandar para que esse homem se levante e ele ande, nós vemos um milagre acontecer. Ele toma o primeiro passo, ele tenta buscar forças e as pernas respondem. E de repente ele está de pé. E eu imagino que enquanto ele celebra, Jesus desaparece no meio da multidão. Jesus não está preocupado em trazer a cura para ganhar as glórias. Não é esse o interesse de Cristo. Ele está nos curando porque Ele quer nos transformar. Perceba que toda a cura que Jesus fez, Ele viu a pessoa. Ele ouviu a pessoa. Lembra-se, por exemplo, de Zaqueu, que morava em Jericó. Jesus estava chegando na cidade, Zaqueu sabia disso e sabia também que ele tinha muitas deficiências espirituais e talvez até morais. O que Zaqueu faz? Ele tenta se esconder, ele desaparece em cima de uma árvore para poder ver Jesus sem ser visto. Mas Jesus, que percebe tudo, se aproximando da árvore, ele olha para cima e vê a Zaqueu. Você lembra da primeira vez que Jesus te viu? Ou que você percebeu que Jesus estava te olhando e te vendo? É uma experiência transformadora, porque Jesus olha para Zaqueu. Todos os outros da multidão olhavam para Zaqueu, e entre aqueles que riram do baixinho cobrador de impostos em cima da árvore, uma cena totalmente inusitada, e entre aqueles que zombavam de Zaqueu e aqueles que ali estavam tentando ver o que Jesus ia fazer, de todos eles, Zaqueu presta atenção no olhar de Jesus. E quando Jesus te vê, a tua vida muda. Ele percebe que Jesus, com muito amor, disse: Zaqueu, desce dessa árvore, depressa, porque eu quero jantar na tua casa. É claro que Jesus não deveria, de acordo com a época, jantar na casa
de Zaqueu. Zaqueu tinha negado a nação de Israel, se tornando um cobrador de impostos. Ninguém gostava dele. Ele era considerado pior do que os pagãos, pior do que os romanos, pois a função dele era cobrar impostos e entregar para os romanos. Mas Jesus, ele não rejeita as pessoas que por outros aqui são rejeitados. Jesus tem amor no seu olhar. E quando Jesus vê Zaqueu, ele quer fazer parte da vida dele. Mas Jesus não se força também a ninguém. A Bíblia diz que Jesus bate a porta e aquele que abrir, Jesus ceará com ele. E a mesma coisa que acontece com Zaqueu. A salvação veio para a casa de Zaqueu. Por quê? Porque ele respondeu ao olhar de Jesus de amor para com ele. E esse mesmo olhar Jesus oferece para nós hoje. Você já imaginou o que é ser visto por Cristo? Imagina que você está sendo visto por Cristo nesse momento. Ele está olhando para os teus olhos. Ele está te vendo exatamente como você é. Todas as coisas boas que você tem para oferecer. Todos os teus dons e talentos. Todas as decisões corretas que você fez na vida. E ao mesmo tempo, Ele conhece os teus segredos mais profundos e mais escuros. Ele conhece os teus defeitos. Ele conhece as tuas deficiências. Ele conhece os teus problemas. E mesmo conhecendo tudo isso, você sente o amor de Jesus por você no olhar dele. Eu mal posso esperar para que isso se torne uma realidade um dia. A Bíblia promete que Jesus Cristo vai voltar e que um dia todo olho o verá. Essa parte é muito importante na Bíblia. Mas eu acho que igualmente importante é sermos vistos por ele. Um dia você vai poder contemplar a Jesus olhando nos teus olhos. E você vai entender o amor que ele tem por ti. Porque existe um olhar que só aqueles que nos amam conseguem dar. Você sabe disso. Talvez você esteja numa situação no trabalho que não seja boa. As pessoas olham para você te achando incompetente. Ou talvez você já foi mandado embora e agora você não tem para onde ir. Você está procurando um emprego. Talvez você esteja em casa sendo rejeitado pelas pessoas da sua própria família. Talvez o teu pai não te entende. Talvez a tua mãe não te entende. Os teus irmãos. Jesus te entende. E Jesus está olhando para você nesse momento. E o meu desejo é que com os olhos da fé você consiga ver o olhar de Jesus para contigo. É claro que nem todos estavam felizes com essa cura. Quando esse rapaz que tinha uma deficiência passa a ter uma eficiência, os religiosos da época acharam uma razão para poder não gostar dessa história. Sempre vai ter pessoas que não vão celebrar as tuas vitórias. E foi o caso dos fariseus, que estavam tão apegados com a lei de Deus que esqueceram daquele que deu a lei. E esqueceram que Deus é amor. Para eles o que importava é que ele estava trabalhando no sábado. Perceba que o próprio sábado, que foi dado para restaurar o valor do ser humano, agora está sendo usado para escravizar o ser humano de novo. Que tragédia! O próprio sábado, que define que a coisa mais importante é a liberdade, agora está sendo usado para oprimir. E isso é fácil de acontecer. Todas as vezes que nós temos um pavor de Deus e não entendemos o amor deles, nós vamos criar regras para poder nos proteger. As nossas próprias torres de Babel, para não precisar de Deus. E aqui estão os fariseus fazendo a mesma coisa sem perceber o que estão fazendo. Esse rapaz procura Jesus e não acha, pois Jesus não está procurando essas glórias. Nós temos vários exemplos na Bíblia de pessoas que Jesus curou. E ele curava para poder antecipar a nova terra. Deixa eu explicar um pouquinho sobre isso. Quando Jesus estava aqui na terra, ele declarou que o reino de Deus já estava entre eles. Isso significa que no reino de Deus não existem pessoas doentes, ou aleijados, ou deficientes. No reino de Deus, todos nós somos restaurados. E ele prometeu que um dia ele vai restaurar essa terra. Ele prometeu que um dia nós seremos totalmente restaurados como éramos no Éden, como ele primeiro nos criou. A Bíblia descreve isso como o incorruptível, o corruptível, né, o nosso corpo corruptível, se revestindo de incorruptibilidade. Que dia lindo isso vai ser.
E isso é declarado na Bíblia como a nova terra. A Bíblia não termina conosco indo para o céu em outra parte do universo. A Bíblia termina com o céu vindo para a terra e a terra sendo restaurada. A partir daquele momento não teremos deficiências. Então, todas as vezes que Jesus curava um cego, ele estava antecipando a nova terra, bem aqui, no meio da velha. E nesse caso desse paralítico foi a mesma coisa. Nós não sabemos o nome desse paralítico. Vamos conhecer no céu. Mas naquele dia ele foi restaurado. E Jesus, se encontrando com ele depois, Jesus lembra: cuidado com as tuas deficiências espirituais. Perceba que Jesus cura a deficiência física, mas existem outras formas de você ter deficiências. Deficiências mentais, deficiências morais, deficiências espirituais. E Jesus o lembra: cuidado para que você não continue pecando e algo pior te aconteça. Enquanto estamos nessa terra, nós vamos experimentar constantes melhoras, pois todos nós somos deficientes. Eu sei que alguns têm uma deficiência mais marcada do que outros. Quando você vê alguém que tem uma deficiência muito marcante, talvez você seja um pai que tem um filho autista, e esse filho autista faz muito barulho na igreja, faz muito barulho na rua, e você sente um senso de desespero. Não se preocupe. Jesus vai restaurar o seu filho. Jesus vai restaurar a sua filha. E logo em breve ele estará voltando para fazer isso. Mas não pense que a deficiência do seu filho, da sua filha com autismo ou qualquer outro tipo de deficiência é muito mais grotesca do que a deficiência moral e espiritual que nós experimentamos. Eu gostaria hoje que você entendesse que para Deus essas deficiências são quase que são comparáveis uma com a outra, porque estamos muito longe de sermos iguais a Jesus. E por estarmos tão longe de ser igual a Jesus, não existe muita diferença entre nós. Aquele que não consegue estar preso a uma cadeira de rodas e não consegue andar, não está muito longe daquele que corre maratonas quando comparamos a Jesus e o que ele vai fazer conosco no futuro. Porque o valor de cada ser humano existe porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E todos nós somos deficientes em refletir a imagem e semelhança de Deus. Todos nós somos chamados para ter um encontro com Jesus. E hoje, Jesus está te vendo. Ele está te olhando. Ele está vendo as tuas fraquezas. Ele está vendo as suas deficiências. E especialmente as deficiências que você tem há décadas. Existem coisas que talvez eu e você estamos lutando desde que somos crianças ou adolescentes. E há décadas nós estamos lutando com aquilo. E Jesus te pergunta hoje, pergunta a mim hoje, o que ele perguntou para esse aleijado. Ele perguntou assim, ó: você quer ficar bom? Você quer ser curado? Parece uma pergunta óbvia, mas é uma pergunta importante, pois Jesus não vai forçar a presença dele na tua vida. Do teu coração, só você tem as chaves. E ele bate a tua porta hoje. Ele te vê e ele te convida. Posso entrar e cear contigo? Você, o que vai fazer, amigo? O que você vai fazer, amiga? Você vai permitir que Jesus entre no seu coração e tire as tuas imperfeições e te cure das tuas deficiências? Eu sei que quando se fala de deficiências, nós sabemos de coisas que ninguém mais sabe. E sentimos a vergonha se outra pessoa nos vê. Mas entenda que quando Jesus te vê e as tuas deficiências, ele te vê como um pai de amor que quer te salvar. O sangue dele foi vertido na cruz para que você possa ter a coragem de abrir as portas do seu coração e deixar que ele entre. Qual é o vício que você precisa vencer? Qual é a deficiência que você precisa vencer? Se você está lidando com uma deficiência física e você quer que Deus te cure, continue orando. No tempo de Cristo, ele vai te curar também disso. Eu quero te convidar para aceitar que Jesus entre no seu coração. Todos nós temos deficiências, mas ele está pronto para te ver, para entrar no teu coração e para te curar. Ore comigo. Querido Deus e Pai que estás nos céus, obrigado porque tu nos vês.
Obrigado porque tu nos curas. Obrigado porque tu nos amas. Querido Deus, não sabemos como agir na nossa vida, portanto pedimos a tua ajuda, o teu auxílio, pedimos que tu nos dê a tua sabedoria. E Senhor, nós estamos rodeados de pessoas que têm deficiências, inclusive nós mesmos. Portanto, Pai, nos dê paciência e muita compaixão, assim como tu tens. Te entregamos o nosso coração mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém.